Considere Mzinho a massa de um satélite que está sendo projetado para descrever uma órbita circular a uma distância d acima da superfície da Terra. Sejam Mzão e Rzão a massa e o raio da Terra, respectivamente, e Gzão a constante gravitacional universal. Considerando-se apenas os efeitos gravitacionais da Terra, o módulo da velocidade tangencial do satélite na órbita será. Pessoal, vamos abrir aqui um slide em branco para a gente fazer a interpretação do enunciado. Repara que ele falou da Terra, vou desenhar a Terra aqui no cantinho, a Terra como sendo uma circunferência. Imagine o centro da Terra e ele diz que essa Terra tem raio Rzão. Falou também que ela tem massa Mzão. Disse de um satélite, vamos imaginar que esse satélite aqui é a massa Mzinho, que vai descrever uma trajetória circular ao redor do centro da Terra, e muito cuidado com a linguagem usada na questão. Falou que esse satélite está a uma distância d da superfície da Terra. Ora, nós sabemos que a massa do planeta atrai e é atraído gravitacionalmente pela massa do satélite. É a atração universal de Newton. Atrai e é atraído. Essa força que nós vamos chamar de força G, força gravitacional. Lembrando que constitui um par de forças de ação e reação. Então são forças de mesma direção, sentidos opostos e valores iguais. Por isso que eu botei FG e menos FG para indicar sentidos opostos. Agora observe o seguinte, ele fala sobre a velocidade tangencial do satélite na trajetória circular. Vamos chamar essa velocidade de v. Ora, velocidade tangencial pode até soar uma redundância, afinal, a velocidade é sempre tangencial à trajetória. Agora, o que é que eu gostaria que você observasse? É uma trajetória que é uma circunferência. A força gravitacional que mantém o satélite na trajetória, ela aponta para o centro da trajetória. E aí vamos lembrar das aulas de mecânica. A força resultante que aponta para o centro, ela atua, ela funciona como força centrípeta. Nesse caso, então, o que é que nós temos? A força gravitacional fazendo o papel de resultante centrípeta. Aqui nós vamos lembrar duas aulas diferentes de mecânica, é o que a questão exige. Como que se calcula a força gravitacional? É a atração gravitacional entre a massa do satélite e a massa da Terra. Segundo a lei de Newton, é Gzão, que não é a aceleração da gravidade, pessoal, é a constante de gravitação. O produto das duas massas, no caso a massa do satélite e a massa do planeta, sobre o quadrado da distância entre elas. E aqui vale a pena uma observação importante. A lei da gravitação universal, matematicamente, ela se parece muito com a lei de Coulomb, que fala da força de atração ou de repulsão elétrica entre duas cargas elétricas puntiformes. Olha as palavras que eu estou usando. Cargas elétricas puntiformes. E a lei de Coulomb demonstra que essa força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Na fórmula aparece sobre distância ao quadrado. Agora eu queria fazer uma observação. São cargas puntiformes, ou seja, pequeninas como pontos. Então, quando você fala a distância entre elas, é a distância entre dois pontos. Vamos voltar para o nosso desenho? A diferença em relação à eletricidade, em relação à lei de Coulomb, é que quando você fala da lei de Newton aplicada à gravitação, você tem o satélite, de fato, muito pequeno comparado com a Terra. Ele pode ser tratado como um ponto, mas a Terra ela é um corpo extenso, ela tem dimensão. Foi descrito, inclusive, o raio da Terra. Então, muito cuidado para não escrever aqui, ó, distância ao quadrado. A distância entre as duas massas, contando-se até o centro da Terra. Então, olhe para o desenho, você tem duas cotas de distância. Você tem que somar aqui a distância até a superfície, o professor de geografia chama isso de altitude, e a distância da superfície até o centro do planeta, ou seja, o raio do planeta. Então, aqui, pessoal, D mais R. Essa é a distância que é elevada ao quadrado. Muito cuidado, a OS adora esse tipo de observação. A outra coisa que a gente vai lembrar de mecânica é o cálculo da força centrípeta, que é a massa de quem está girando, então não faz confusão aqui, não é a massa da Terra, é o satélite que está girando.
a velocidade ao quadrado desse satélite, e tudo isso dividido pelo raio da órbita. Mais uma vez, não é o raio do planeta e não é a altitude em que ele se encontra, o satélite se encontra, é a distância do satélite que está girando até o centro da trajetória. Nesse caso, então, já ficou esclarecido D mais R. Observe, então, que aqui a gente já ficou armado para chegar na resposta da questão que ele pediu. Porque, olha só, a matemática diz que essas duas massas aqui desaparecem, no caso, a massa do satélite. Eu também posso fazer uma simplificação entre essa distância e essa distância ao quadrado. Não esqueça que ele pediu para calcular o valor da velocidade, mas que essa velocidade aqui aparece elevada ao quadrado. Então, aqui, realizando aquela multiplicação meios pelos extremos, nós vamos ficar com a velocidade como sendo a constante de gravitação multiplicado pela massa do planeta Terra, tudo isso dividido pela distância que importa nesse caso, que é D mais R, e tudo isso, pessoal, dentro de uma raiz quadrada. Agora, mais uma coisa que a UES gosta de fazer, lembrar das propriedades matemáticas. Você lembra que uma raiz quadrada dessa forma, ela pode ser escrita como uma potência, onde o expoente seria meio. Então, G vezes emissão, tudo dividido por D mais R, e tudo isso dentro de uma raiz quadrada, ou seja, elevado a meio. Vamos voltar lá nos nossos itens. Olha só, o item A está fora porque só tem o D, o item C está fora porque só tem o R, o item D está fora porque só tem o R. Vamos conferir o B de bola. G vezes emissão, tudo dividido por D mais R, e tudo isso dentro de uma raiz quadrada, está aqui o meio. Então, a resposta correta da questão número 38 seria o item B de bola. Ok? Essa foi a questão de número 38 da prova, falando aí um misto entre gravitação e forças em trajetórias curvilíneas, a chamada, conhecida, força centrípeta. Aqui eu queria fazer só uma observação, já que nós estamos na aula de revisão. Lembre-se que a força centrípeta não existe. Eu já vi gente me cobrando esse tipo de questão, dizendo assim: ai, Delfrone, não está errado esse desenho que tu fez? Não são duas forças? A força gravitacional e a força centrípeta? Não, não, não. Centrípeta é uma qualidade daquela resultante que aponta para o centro. Nesse caso, a resultante é a força gravitacional. Então, não existe a força centrípeta. O que você faz é calcular a resultante das forças que aponta para o centro, e ela passa a ser denominada resultante centrípeta. Ok?